Olá, sejam bem-vindos ao maior evento literário da América Latina. A Bienal do Livro de São Paulo 2020 começou e este ano será totalmente virtual. Mas espera aí, vocês estão preparados para se conectarem a uma experiência única? Estamos reunindo mais de 100 expositores, entre editoras, livrarias e distribuidoras e escritores independentes, além de 330 convidados nacionais e internacionais. O evento virtual está mais do que nunca democrático, diverso e multicultural. Um novo capítulo na história da Bienal do Livro de São Paulo acaba de ser escrito e você faz parte dele. Desde já, agradecemos a participação de todos vocês e desejamos uma experiência incrível na primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo. Venha bienalizar! Bom evento! Olá, pessoal. Estamos ao vivo na Bienal Virtual do Livro de São Paulo. Estamos muito felizes de estarmos aqui, a Letria. Eles estavam esperando a Rosana Montalverni, que é a editora da Letria, mas a Rosana, infelizmente, está passando um pouco de mal, e aí eu vim substituí-la. Eu sou a Taine, sou coordenadora de comunicação da Letria, e tenho o prazer de receber aqui hoje a Simone Matias e o Cláudio Fragata, que são os que deram vida, né? A Simone, ilustradora, e o Cláudio, o autor de Essa Casa que é Só Minha. Esse livro está no lançamento da Letria, está lindo, e hoje a gente vai conversar sobre ele. Então, seja bem-vindo, Simone, Cláudio. Cláudio, se você quiser começar dando seu bom dia, depois a Simone. Bom dia a todos, e eu estou muito feliz com esse lançamento, é um livro muito original. Bom, a gente vai falar sobre ele, vocês vão ficar sabendo mais coisas, mas é um livro original, de todos os lados, porque eu às vezes acredito nessas coisas, né? Quando um livro tem que sair muito bonito, parece que existe um conluio, assim, parece que tem se reúnem pessoas muito especiais em torno do projeto, e o livro acaba saindo, né, como uma preciosidade. E eu acho que é o caso desse livro. Esse livro, a gente... Eu não tinha a menor noção que ele ia acabar do jeito que acabou, como um livro-objeto, né, que você monta, você unindo capa, contracapa e orelhas, você tem uma casa, né, tridimensional. E o assunto do livro quer dizer, o título do livro já revela, né, essa casa que é só minha. E ilustrações deslumbrantes da Simone, que já trabalhou comigo outras vezes, e mais uma vez ela mostra o quanto ela é talentosa. E, nossa, é incrível quando a editora fala assim: olha, a Simone que vai fazer. Pronto, já estou tranquilo, né? Porque eu sei que vem coisa boa por aí. Então, eu fiquei muito impressionado, porque o texto menciona flores amarelas, né? E quando eu vi a realização dessa flor amarela, né, pela ótica da Simone, eu fiquei impressionado, porque assim, são aquelas coisas assim, a gente imagina algo sempre, né? E aí quando você vê e aquilo foi além do que você imaginou, é muito mais belo do que você imaginou, é só motivo para ficar feliz, né? Ficar contente com o resultado. Eu também confesso que eu já esperava que da Letria viesse um livro bacana, porque eu namoro o catálogo da Letria, não é de hoje, né? É de muito tempo. Eu queria muito estar no catálogo da Letria. Era uma falha no meu currículo, mas agora já estou
Eu estou muito feliz, e muito feliz com o resultado. Vocês vão ver aqui, se vocês resolverem adquirir o livro, ele visto de perto, ele é simplesmente... Ele é um poema. Aliás, eu digo isso, né? Eu digo isso sobre a Simone sempre, e eu acho que cai como uma luva para ela, que ela não ilustra, ela faz poesia visual, né? E é verdade. Nos 3 livros em que ela trabalhou comigo, foi o que aconteceu. São lindos, 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 lindos e poéticos. E eu já falei demais, agora é com vocês. Fala aí, Obrigada, Simone. Cláudia. Puxa, obrigada. Você sabe que o livro ficou realmente lindo, ficou uma joia, né? Ficou. Essa ideia do livro-objeto, que ficou uma joia, acho que a palavra mais perfeita. É legal você ter mencionado a questão das flores amarelas, porque quando eu li no texto as flores amarelas, eu imediatamente eu já sabia o que eu ia fazer, porque eu convivo com um muro de flores amarelas. Então eu falei, olha que coisa, a minha chance de desenhar essas flores que eu vejo praticamente todos os dias no lugar que eu frequento. E exatamente assim, são flores amarelas, aquelas flores contra um fundo branco, né, um muro branco. E eu tenho esses desenhos, essas flores no meu sketchbook, sabe? Aí foi muito legal, porque eu falei, nossa, é a chance de eu colocar essas flores no livro, que eu acho lindo, eu acho lindas essas flores. Maravilhoso, né? Ficou maravilhoso. Então casou direitinho a oportunidade. Mesmo. Não sabia que a fonte de inspiração tinha sido essa. Pois é. Você está vendo? Eu concordo com o Cláudio, existe essa história mesmo do Conui por trás da produção de um livro, é impressionante, né, Cláudio? Impressionante, impressionante. E aqui falta a gente mencionar o Romero, né? O Romero Roncone, que foi o designer, foi o projeto gráfico dele, né? E ele que pensou nessa coisa de livro-objeto, etc. Exatamente. Então, para quem ainda não conseguiu ver nas nossas redes, esse livro, quando você abre, né, ele tem orelhas aqui, e aí você consegue montar uma casinha, ele fica uma casinha mesmo, só sua, né, como o próprio nome diz. Então, é um livro-objeto. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, acho que vale a pena a gente falar sobre livro-objeto, acho que é um tema legal. Eu acho importante só o Cláudio contextualizar também quem está nos assistindo um pouquinho sobre o que é esse livro. Aí, se você quiser falar um pouquinho sobre a criação mesmo, de onde veio a história, sobre a história mesmo, né? Sobre o que é essa casa que é só minha, Cláudio. Uhum. Olha, é assim, eu sempre acho que todos os caminhos podem levar a uma boa história, né? Então, quando me perguntam assim, como é que você teve essa ideia, né? As crianças gostam muito de perguntar, né? Como é que você teve essa ideia? Então, eu não tenho uma fórmula, porque uma história, para mim, ela pode vir de várias maneiras. Então, essa não veio assim de um tema, vou escrever um livro sobre tal assunto, né? O primeiro passo foi... Eu gosto muito de histórias em versos, né? Quando eu era menino, faz tempo isso, eu amava esses livros de histórias em verso. E eles meio que estão desaparecendo hoje em dia, né? E aí eu pensei isso. Esse foi o primeiro ponto, assim, passou pela minha cabeça. Eu falei, puxa, estou com vontade de fazer uma história em versos. E eu parti dessa estrutura, porque depois o passo seguinte foi assim: eu quero escrever um texto que tenha 2 momentos, momento 1, momento 2, né? E só então eu acabei chegando no tema mesmo do livro, né? Eu sempre tenho, quando eu vou escrever para as crianças, eu tenho assim uma preocupação sempre de mostrar um olhar diferente sobre alguma coisa, seja o que for. E, bom, as crianças, em geral, claro que em geral, elas estão acostumadas a uma estrutura assim, de familiar, né? O pai, a mãe, né? Geralmente uma casa cheia de gente,
né? E quando ela, às vezes, vem um tio, alguém, um amigo da família que mora só, é uma coisa, eu percebi, assim, convivendo com as crianças, que é uma coisa meio assim, mas como que você... é, como que pode, né? Como é que pode isso? Né? Você não se sente sozinho, você não sei o que lá. E eu já, assim, de alguns anos, né, adotei, e isso, de forma alguma, eu acho que é a fórmula certa. É a fórmula certa para mim. Já há alguns anos que eu prefiro o esquema da Simone de Beauvoir e o Sartre, né? Cada um na sua casa e se encontrando quando querem. E eu vi que assim, a relação fica bem mais duradoura, né? Você não cai naquelas coisas, naquelas ciladas do dia a dia que trazem tantos problemas. E para mim que escrevo, então, é uma maravilha, né? Porque é complicado você estar no meio de um texto e alguém chamando você assim, onde é que está a pasta, o creme dental? Onde é que você enfiou o creme dental? Né? Onde é que está o sabonete? Então, é complicado isso. Então, essa é a minha fórmula. Então, eu quis mostrar para as crianças isso, que tem outras maneiras, né, que as pessoas escolhem de viver. Né? Então, não é uma exaltação de forma nenhuma a morar sozinho, né, como se não tivesse outra saída, né? Porque eu vejo que tem pessoas que moram, às vezes, famílias grandes, com um monte de filhos, de irmãos, não sei o quê, e se dão super bem, briga, faz as pazes, e não sei o que lá. Também deve ser muito divertido isso, né? Agora, eu também vim de uma família pequena, né? Nós éramos 4, estou falando da família nuclear, né? Nós éramos apenas 4. Então, esse foi o mote. Eu falei, vou escrever uma coisa assim sobre morar e sobre felicidade. E aí eu juntei essas duas ideias. Isso aí. E o protagonista da nossa história, né? Ele tem uma historiazinha que ele tem uma decepção amorosa, assim, entre aspas, né? Mas, enfim, que ele amava a Manuela, mas a Manuela escolheu outro Romeu, né? Então ele vai morar sozinho e o livro trabalha muito essa questão da casa que é dele, né? E é o espaço dele. E é muito legal. E você falou um pouco de como nasceu, mas é aquela história de literatura boa. A gente vai tirar dela o que a gente quiser como leitor e vai ser enriquecido cada um de uma forma, né? Com certeza, com certeza. É legal essas visões que você falou, né, Taine? Cada um enriquece de uma forma, percebe de uma forma. Quando eu fui ilustrar o texto do Cláudio, o que mais me chamou a atenção é que o personagem passa pela decepção dele e tal, e na verdade, a lição que eu tirei, assim, é que ele aprendeu a ficar feliz com ele mesmo. Que é um negócio, assim, muito falado, pode até ser um clichê, mas, não, na verdade, é um fato, eu acredito muito nisso, de que você pode morar sozinho, você pode morar com muitas pessoas, você pode estar na cidade, no campo, em Marte. Se você não está, se você está infeliz por dentro, não há lugar no mundo onde você esteja confortável, feliz, né? Eu acredito muito de que é de dentro para fora, sempre. É a maneira como são os nossos olhos que veem o mundo, né? E me chamou a atenção isso na hora de ilustrar que o personagem ele ficou feliz com ele mesmo e por isso foi capaz de ter a casa só dele. Mas, enfim, acho que foi esse foco, que é uma lição, uma coisa que serve para tantas outras coisas, né? Está bem consigo, feliz consigo mesmo. A gente convive melhor com os outros, inclusive, quando nós estamos felizes, né? Com nós mesmos. Com certeza. Muito legal. Eu ia até te perguntar isso, assim, porque para ilustrar, né, eu imagino, cada um tem o seu processo, mas você precisa ser tocado pela história, né, Simone? E eu acho que assim, se você de alguma forma não comprar aquela história, não se envolver nela, é difícil ilustrar, eu imagino. Como é que é esse processo aí de pegar um texto de alguém, né, que veio para você e dar vida a ele, precisa ser tocado antes? Conta um pouquinho aí sobre isso. É uma delícia receber um texto e ir desbravando, assim, porque
é um mar de possibilidades, né? Infinito, assim, você pode fazer qualquer coisa. E o processo é você estreitando até chegar até uma escolha, né? Existem muitas possibilidades e a gente, em algum momento, tem que fazer uma escolha. Eu acho que o texto tem que tocar, sim, mas alguns textos tocam muito rapidamente, a gente se identifica muito rapidamente, que eu acho que foi o texto do Cláudio. Aí, os textos do Cláudio comigo são assim, né? Os outros livros que eu ilustrei dele foi muito imediato, o amor à primeira vista. E alguns textos eu tenho que ainda são. Você lê, é um pouco estranho, mas eu acho que isso não é um problema, porque a literatura tem isso, né? Alguns textos são amor à primeira vista, porque ele se comunica com você, de repente afirmando coisas que você já via e pensava, e aquela sensação, puxa, é isso mesmo, uma pessoa vê o que eu vejo e ainda acrescentou um tanto mais. E outros livros são um pouco, outros textos são um pouco assim, uau, nunca tinha pensado desse jeito, e agora? Mas são todos válidos, né? São experiências diferentes. E eu gosto muito dessa parte, dessa experiência, né? Desse contato. Então, ou é amor à primeira vista, ou é amor construído. Mas no final eu procuro sempre gerar essa relação com o texto. O que isso tem a ver comigo? O que ele está me dizendo como pessoa, né? E aí eu começo todo o processo de ilustrá-lo, enfim, de ir afunilando as possibilidades, na verdade. Quando eu começo a criar o livro, eu faço assim, uma coisa bem solta, que é o que eu chamo de caos criativo, né? Onde é um caos, é o caos primordial, onde, e eu já falei isso em outros debates e tudo, porque eu acho uma ideia que me ajudou muito a criar, né? Quem se perde um pouco assim na hora de, puxa, o que eu vou fazer? Eu acho normal esse monte de possibilidades, esse caos primordial, onde você lê o texto, pega elementos do texto, puxa, tem as flores amarelas, tem um menino, e vai meio que desenhando aleatoriamente, sem se firmar muito, para deixar as possibilidades bem amplas, para tirar o medo da frente, sabe? O medo de apresentar algo bom, bonito, que é sempre um perigo, né? Que acaba te podando. Então, tirar um pouco, ser mais intuitivo e tirar um pouco da mente da frente. A mente entra depois, né? Acho que nesse momento é só intuição, uma coisa bem lúdica de desenhar. Nesse processo, depois entra o isso sim, isso não. Aí muitas ideias eu tenho que deixar de lado, porque aí eu vou pensando na trajetória narrativa, né, do texto, nas imagens, tem que ter uma narrativa. E aí muitas ideias eu elimino, outras eu adapto, e aí eu vou afunilando e até chegar na ideia final. Então, a impressão é que as ideias vão brotando. E ao longo de muitos anos eu fui descobrindo esse método, que é um processo de autoconhecimento também, né? Porque eu acho que escrever, não sei se o Cláudio concorda com isso, mas eu acho que escrever, desenhar, é um processo de autoconhecimento. A gente saber puxar de dentro de nós mesmos o que a gente quer desenhar. Enfim, acho que é isso. Legal demais. Cláudia, você pode até responder a pergunta da Simone aí, que ela lançou aí para você, mas eu vou aproveitar e já falar um pouquinho sobre essa questão da literatura infantil, né? Que a gente tem esse título aí, mas ele é muito questionado, porque, na verdade, a ideia é que a literatura é literatura, né? E que ela seja para todos. Um livro chamado Infantil toque o adulto. Eu, pelo menos, assim, sou suspeita para falar, mas há muito tempo que eu entro nas livrarias e vou direto para a sessão infantil, porque sempre me tocaram muitos livros chamados infantis. E a ideia é que a literatura seja, de fato, universal, né? Como é que é isso de escrever para criança, Cláudia? Aí você pode responder, Simone, sobre como que é esse processo, né? E como que é isso de escrever para criança? É muito diferente? Você pensa nisso na hora que você está escrevendo? Então, bom, assim, respondendo a Simone, não é muito diferente, eu acho, esse processo, sabe? O dela é muito curioso isso, né? De ir colocando coisas, né? Para perder o medo, porque
existe isso sim, quer dizer, por mais experiência, por mais anos de carreira que você tenha, é sempre um precipício, né? Você começar a escrever é sempre uma coisa assim assustadora. Não adianta a experiência que você tenha, até porque cada livro é um livro, né? Então eu tenho sempre essa vertigem assim de, meu Deus, será que eu estou indo para o lado certo, né? E eu dou aulas de escrita criativa, e às vezes, né, digo para os alunos, olha, vocês anotem, vocês façam um, um cronograma, não, enfim, das suas ideias e tá. E eu mesmo não sigo, como bom professor, eu não sigo as minhas. Eu deixo assim o texto fluir, as ideias fluírem, né? E depois eu vou ordenando e dando um tratamento literário para aquilo, né? Agora, ao mesmo tempo, eu tô, por exemplo, republicando vários livros meus que tinham sido lançados lá no início da minha carreira, e eles passaram para outra editora e estão sendo relançados. Então, eu estou mexendo nesses textos iniciais, né? E, e é curioso como eu percebo, primeiro, em alguns, eu percebo assim, nossa, eu não escrevo mais desse jeito. Então, eu vou reescrever isso aqui agora do meu jeito atual. E tem outros que assim a história está completamente definida, ela não pode ser de outro jeito, ela tem que ser aquilo que está ali. Eu tento modificar, fazer alguma coisa, e logo me arrependo e volto para o texto original, porque ele está ali super bem construído, tem uma estrutura narrativa definida, né? Ele nasceu para ser daquele jeito, né? Então, como eu disse lá no começo, né, tem vários caminhos, né? Eu não tenho realmente uma fórmula da qual, né, eu lanço mão a cada livro. Cada livro meu, né, para mim, é sempre um precipício. É uma coisa assim que, às vezes, eu posso ter a ideia completa do livro, que acontece, né? Mas eu sempre fico assim: será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta disso? Essa ideia é muito grande, né? Então, tem isso, né? Acho que é o processo de criação de quase todo artista, tem um pouco disso. Por mais que você seja, que você queira, quando pergunta aquela coisa, é mais inspiração ou transpiração o seu trabalho, né? Aí eu diria que é tudo junto, não tem isso só da transpiração, não, né? Eu fico muito aliviado de poder falar isso, porque o Carlos Drummond de Andrade, quando estava no auge dessa história de não, literatura não é inspiração, é transpiração, o que é verdade, mas o Drummond, já quase no fim da vida, ele deu uma entrevista falando que não, ele era inspiração, ele acreditava na inspiração. Aí eu pensei, bom, se o Carlos Drummond de Andrade está falando isso, quem sou eu para duvidar, não é? Então, eu acho que é assim, são canais, são sintonias, né? Assim, se estabelece uma rede de sintonias, assim, que você vai captando mesmo por onde você tem que ir, quais elementos usar, né? E as releituras, né? Enfim. Então, o meu processo é mais ou menos esse. Agora, tinha uma segunda pergunta, né, Taine? É sobre escrever para criança. Escrever para criança. Então, tirando quando escrevo para crianças muito pequenas, que nem sabem ler, né, que necessitam de uma Mediação, né? mediação, né, do pai, da mãe, ou do professor, enfim, eu procuro ser sempre assim, gosto de contar as histórias da mesma maneira, assim, legais, originais, mas eu tenho a preocupação de ser entendido, né? Estou pensando que é uma criança pequena, né, que ainda não é alfabetizada, que vai ouvir essa história. Então, ela precisa ouvir. Eu me preocupo muito com sons, né? E aí sim, eu tenho uma preocupação muito grande com o meu leitor. Agora, em geral, eu não tenho essa preocupação. Para mim, escrever para a criança
né? Eu tenho isso, eu tenho um pouco... É sempre incômodo isso. Eu acho que a literatura ela está ali para quem quiser, né? Para qualquer idade, né? A literatura infantil brasileira tem estilos, né, tão interessantes, tão diferentes um do outro, né, autores tão diferentes, que eu acho que pode ser muito curioso assim, para um adulto. Né? Eu tenho uma amiga, professora de filosofia, e não tinha muito contato com livro infantil, e por minha causa, ela começou a ler mais literatura infantil, daí começou a pedir indicações para mim, né? Ela começou a gostar, e um dia ela chegou com essa frase assim peremptória: nunca mais livro para adulto. Eu não sabia que literatura infantil era tão rica, que fazia a gente pensar, que fazia a gente fantasiar, levar a gente por mundos tão diferentes, né? E ela virou uma ávida leitora de livro infantil desde então. Eu não acredito muito nessa coisa de... Né? Eu acho que tem uma linha muito tênue que separa. Se você for olhar em termos de literatura, né? Tem uma linha muito tênue assim, que separa o adulto do infantil. Então, assim, eu não penso, quando eu vou escrever, eu não fico... Veja bem, esse nosso livro, ele pode ser lido perfeitamente por um adulto, mas perfeitamente, sem nenhum problema, né? Pode interessar um adulto. E eu acho que vai acabar acontecendo isso também, porque, em geral, com meus livros, acontece isso. Eu tenho muito leitor. Quando tínhamos as saudosas sessões de autógrafo, né, presenciais, era muito adulto que aparecia na minha frente, falando: nossa, eu amei o seu livro tal, eu li, agora todos os livros que você escreve eu tenho curiosidade para ler e tal. E é seu filho, é para o seu filho, é para a sua filha? Não, é para mim. Então, é curioso, eu gosto quando isso acontece. É muito legal dar de presente, né? Quando você pensa, por exemplo, alguém que tem tudo a ver com aquela narrativa, um adulto, dá livro. Eu dou super livro de presente, assim, de aniversário também, livro infantil, né? É muito legal. Livro infantil. Simone voltou. Simone, fala aí também um pouquinho Voltei. sobre em relação à ilustração, porque acho que é a mesma pergunta, assim, também tem diferença na hora de ilustrar para criança? Olha, eu também acho que literatura é literatura. Teve algum momento eu caí um pouquinho, né? Eu não peguei tudo que vocês estavam falando, mas também literatura, e que você falou, tá aí no final, que você dá presente de infantil, de livro infantil de presente para adulto, eu também faço isso. E as pessoas adoram, porque tem histórias belíssimas, né? É literatura. Então, eu acho que no caso da ilustração, eu também não desenho pensando assim, isso é para criança. Porque aí, de novo, eu acho que te reprime, te causa um medo, te causa uma trava. E junto com isso podem vir clichês enfim, medos, né? Porque eu acho que é uma coisa recorrente no processo criativo ali. Você ficar se podando, autocensura. Isso é bom a partir de um certo momento do processo, mas acho que no início, e essa trava é para a criança, eu acho que pode ser perigoso, né? Por outro lado, acho que no fundo da minha mente, eu sempre sei o que eu estou fazendo, né? Eu sei que é para crianças. Então, é como se eu não... No fundo, eu sei, mas eu não fico me repetindo ou me podando nesse sentido. Porque a criança tem que... Ela vai entender, ela não vai entender, é para criança, então tem que ser assim, tem que ser assado. Eu procuro não fazer isso. Eu procuro apenas desenhar, num primeiro momento, né? E eu acho que a gente vai adquirindo também ao longo da carreira, né, ao longo adquirindo traquejo, né, de se comunicar com as crianças. Uhum. Então, é assim que eu não penso muito nisso. Entendi. Na hora de desenhar. Eu acho que atrapalha. Existe aquela regra básica, assim, né, que eu aprendi logo quando eu entrei nesse mundo da literatura, que a ilustração não repetia o texto, né? Assim, eu não tinha essa noção como leitora,
Só como alguém que está trabalhando por trás da produção é que eu fui entender melhor isso, assim. Talvez eu gostasse mais dos livros que fizessem isso e nem soubesse por quê, né? Uhum. Que ele não fica repetindo. Então, você fala, existe uma casa, você desenha uma casa. Existe um menino, você desenha um menino. Então, a ideia é que a literatura, que a ilustração, né, ela conte uma outra história também, uma história, não outra no sentido de inventar uma nova história, mas uma história paralela que leve aquele leitor Amplia, né? Amplia. exatamente, a transbordar o texto, né? Exatamente. Sim. Tem mais alguma regra básica, ou enfim, tem algum desafio também, assim, e que talvez você tenha vivido até na ilustração desse livro? Olha, eu procuro, quando eu vou ilustrar, até para não... tem essa questão que você disse, né? De não repetir. A ilustração não é uma repetição do texto. Eu procuro ilustrar entre linhas, sabe? E os sentimentos que tem ali. Eu foco muito nisso, né? Pelo menos é a minha abordagem. Aproximar o leitor do sentimento que tem ali. E na expressão corporal do personagem, no rosto, na composição da cena. Então, quando eu pego, depois de passar por todo esse processo de desenhar aleatoriamente itens, as coisas do texto, sem se preocupar com o que vem à mente, depois eu pego parágrafo por parágrafo e coloco assim, o que aquele personagem está... Em uma palavra, né? Uma palavra. Ali sei lá, tédio, carinho, solidão. Eu vou nomeando o que aquele texto me passa, né? Para eu ir organizando as ideias e para justamente fugir da coisa de entrar exatamente palavra por palavra. Lógico que na ilustração, pelo menos a minha, tem que ter itens, né? Se o texto fala flor amarela, tem as flores vermelhas. Não, pelo menos, eu não vou dizer nunca, né? A gente não sabe, tudo depende do contexto do livro, né? Não é uma regra assim. Mas eu acho que tem certas coisas na ilustração que, lógico, vão mostrar coisas que tem no texto, mas eu procuro muito esse sentimento que tem no texto, né? Que nem aquela ilustração essa casa que é só minha, que ele está em cima do telhado da casa, na água, né? É aquela coisa, tudo foi por água abaixo, porque a imagem que tem é o sentimento que a gente tem quando as coisas não, quando as nossas não se realizam, porque o menino projetou algo ali, mas dependia de outra pessoa, né? E não só dele. Então, tudo foi por água. Acho que a Simone caiu, né? Acho que sim, travou. Mesmo, né? Para esse sentimento foi por água abaixo, de que as coisas não se daram da maneira e Simone, sua conexão está falhando. Né? A gente está ouvindo um pouquinho picado. Naquele momento, né? Acho que ela não está ouvindo. Ela não ouviu. A sua conexão está... Olha, essa ilustração específica que Simone está falando, né? Que mostra a casa no meio de um... A minha conexão está instável. Uhum. Opa! E agora o que a gente faz? Eu continuo falando? Pode Bom, falar. vocês voltaram. Então, essa ilustração específica, ao mesmo tempo, é de uma solidão atroz, né? Aquela casa no meio do oceano, né? Sendo coberta, inclusive, pelas águas, e o personagem em cima do telhado, né? Olha só, é de uma solidão assim que chega a doer na alma. Mas Simone logo nos coloca, ela nos dá assim oxigênio, né? Nas ilustrações seguintes. Então, quando a gente pensa que vai sufocar, ela vem com uma... Essa ilustração é linda, olha só. É um ninho, ela criou um ninho, a casa está dentro de um ninho, né, no alto da montanha, que é a nova casa do personagem, quando ele muda para outra casa. E você vê, é o oposto, né, daquela outra imagem.
é algo assim reconfortante, um ninho, né? É um ninho É o dele, ninho mesmo. né? E o texto fala que dessa nova casa ele enxerga o mundo, né? É uma visão ampla, extraordinária. Então ela tem isso, a Simone faz isso. Eu posso contar de um outro trabalho que a gente fez, bem rapidinho, que ela fez isso, esse Claro, recurso. claro. É um livro sobre a infância do Guimarães Rosa, que ela ilustrou, que eu escrevi, ela ilustrou, e tem um momento em que o menino Guimarães Rosa tinha 2 miquinhos, e a miquinha, era um casal, a miquinha pula na tábua de passar roupa quando a empregada estava passando com aqueles ferros em brasa, né, antigos, e ela se queima e morre. E aí, poucos dias depois, o Miquinho, o namorado da Miquinha, morre também, de saudade e tal, ele morre. É um momento do livro assim que as crianças choram. O autor chora também. A gente chora, é muito triste, né? E aí o livro segue. E lá no final, quando eu falo da morte do próprio Guimarães Rosa, Simone criou assim um curral no céu, com muitos bois, nuvens e bois, né? Botou lá o Guimarães, adulto, e o que é que está no ombro dele? Os 2 miquinhos. Então, é isso, né? É uma coisa que dá. Não foi uma coisa que eu pedi, não foi uma coisa que está no texto, e, no entanto, é uma coisa que dá um. Ah, né? Você vê aquilo. Também é impossível não chorar, mas só que aí você chora de alegria, de emoção, etc. Né? Então, é assim, são coisas. Né? Ilustrar isso, na minha opinião, ilustrar exatamente isso. Né? Então, ela pegou o sentimento que ela teve lendo o texto e reproduziu em imagens, né? E que foi assim uma salvação também para os leitores, né? E para o autor também. Eu fiquei mais feliz, Mais consolado, né, mais Cláudio? consolado. Muito bacana. Olha, eu posso falar só voltar um pouquinho naquela história de escrever para criança? Sim. Eu posso ler, é bem curtinho. Eu vou ler um trechinho aqui do que fala o Anatole France, ele falando sobre literatura infantil, ele diz o seguinte, veja só: é notório que as crianças demonstram quase sempre profunda repugnância pela leitura de livros escritos em tati-bitati. Desde as primeiras páginas, elas sentem que o autor se esforçou para entrar no reino delas, em lugar de as transportar para o dele. E que, portanto, não encontrarão, isso eu acho muito lindo, ó, não encontrarão, levadas por ele, a novidade, o desconhecido de que está sedenta a alma humana em qualquer idade. Isso é muito lindo, né? Muito bonito. Maravilhoso. E verdadeiro, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho isso mesmo. Então, as pessoas ainda, por falta de contato com a literatura infantil, ainda acham isso, que tem que ter mensagem. Qual é a mensagem, né? É um pouco a ideia assim, de que escrever para criança é educar a criança. É uma literatura que tem que falar como é que você escova o dente, como é que você, né? E tem muitos livros assim, né? O que eu chamo de autoajuda infantil, né? Livro de autoajuda para criança, né? Como é que você escova o dente? Olha, tem que tomar banho, não sei o quê. Enfim, antigamente eu tinha horror a esses livros, né? Hoje o Brasil está tão de perna pro ar que eu acho que está valendo tudo, que de repente é possível que as crianças não saibam mais como é que toma banho, né? Então tudo bem, está valendo tudo. Mas eu acho que isso não é exatamente literatura. Uhum. Dependendo da forma como se faz, né? Você falou, Cláudia, de falar da literatura tocar a alma humana, eu acho que isso é literatura, né? Sem dúvida. É algo universal, não importa quem a gente seja, onde a gente estiver, aquele livro vai tocar de alguma maneira, isso é muito mágico. E tem uma coisa do seu texto que eu gostaria de falar, que não só Essa Casa é Só Minha, mas os teus textos, eles têm muita simplicidade, que é uma palavra muito mal entendida hoje em dia, né? O pessoal entende simples como algo
menor, acho que não estou encontrando uma outra palavra, mas algo simples como bobo, talvez, não sei, é uma palavra mal entendida. O simples é muito mais difícil. Ouvido de riqueza, né? É mais fácil complicar, não é verdade? A gente Opa, complica tudo. é muito difícil. É É muito muito difícil difícil escrever simples. é muito difícil escrever simples, porque a nossa tendência é complicar. Fácil é complicar, difícil é simplificar. E o teu texto tem isso, ele é direto, ele é simples. A coisa de direto, de falar o que tem que ser falado, sem firulas, Sim. sem firulas mentais, sabe? De ficar girando. Eu não sei Sim. se eu estou me expressando bem, é difícil acho que eu falo melhor com desenhos, mas estou te descrevendo a impressão que eu tenho, né? Quando eu leio o teu texto, eu acho isso faz tanta falta hoje em dia, essa simplicidade, porque eu acho que as pessoas têm sede disso, sabe? Uhum. Porque fica claro, a gente no mundo Sim. essa clareza. A palavra é essa, mais do que simples, é claro, é claríssimo. Uhum. E isso não é simples de escrever, né? Não. Você escrever com clareza dá um trabalhão. Você, né, deixar que o seu texto seja compreendido, mas sem que ele seja pobre também, né? Sem que seja um texto, Exato. né? Você tem que ter ali um diapasão e trabalhar muito o texto para que ele flua, né? Para que ele seja bonito, para que ele toque a pessoa, e que não seja um enigma. O que ele escreveu aqui, né? Não é por aí. Exato, um enigma. Eu tenho, assim, sempre tive, né, desde menino, quando eu comecei a ler literatura adulta, eu sempre tive interesse por autores que tinham, antes de tudo, clareza, né? Li muito Mário de Andrade, né, que tem um texto assim, é um texto muito rico em outros aspectos, né, mas que qualquer pessoa pode ler e entender, né? Então, essa coloquialidade, né, do como chama? O apanhador no campo de centeio, né? Tudo isso sempre me interessou muito, né? E eu fui criando o meu texto a partir dessa... fui lapidando o meu texto com essa perspectiva de ser um texto bonito, mas, claro, que qualquer um passa à altura de qualquer um, né? Uma pessoa intelectualizada pode ler com prazer, assim como uma pessoa que está começando a ler, está começando a se interessar, possa ler também. É porque a beleza dos teus textos, os teus textos são muito bonitos, Cláudio, é essa beleza que toca a alma, seja lá quem for, né? Seja uma pessoa mais erudita, seja uma pessoa não erudita. Eu acho que a beleza também é uma coisa mal entendida hoje em dia, eu acho. Porque independe de tema, né? Beleza não é falar só de temas felizes. O pessoal confunde com isso. Às vezes um texto super... um texto é triste, um texto é forte, um texto pode ser trágico e pode ser lindíssimo, belíssimo. E eu acho que é essa beleza que toca, que faz a conexão com o leitor, né? Na minha opinião. Eu acho que a beleza... Dostoiévski tinha uma frase assim, né? Da beleza que iria redimir o mundo, ou algo assim. Não é exatamente isso, eu não lembro. Mas ele fala algo nesse sentido, né? E eu acho que os textos, a boa literatura tem essa beleza. E teus textos são muito bonitos, Cláudio. É muito... Pode falar. Sim, diga. É curioso também o seguinte, que a minha formação, assim, a entrada na literatura adulta, eu lia muito livros infantis, minha casa sempre teve muitos livros, meus pais estimulavam, eles também gostavam de livros, então era uma casa assim, tinha livro em tudo que é canto. Todas as casas que a gente morou sempre tinha uma biblioteca, então era uma delícia. E assim, os meus livros ocupavam um canto da biblioteca, então eu me sentia assim, super, né, alinhado com eles também. Só que quando eu comecei a me interessar por literatura adulta, eu me interessei por poesia. Minha mãe me deu de presente o livro A Estrela da Vida Inteira, do Manuel Bandeira.
aquilo para mim foi é outro que escreve com muita clareza, né? Muita clareza. Tem poemas dele que parece que foram feitos para criança, né? Aquele famoso poema do Pouquinho da Índia, né? Eu cheguei até a incluir, quando fiz quando eu trabalhei nos manuais da Turma da Mônica, eu incluí esse poema, porque parece que foi feito mesmo para criança. Qualquer um pode ler. Ele tinha esse poder também, né? De escrever lindo e simples. Enfim, e eu acho que isso me deu assim muito conteúdo, me deu um porto, sabe como é que é? Então, ler Drummond, ler bom, todos, eu lia, era engraçado, porque a minha mãe era modernista, ela gostava dos autores modernos, da Semana de 22 e tal. E meu pai não, meu pai gostava dos parnasianos, que eram, naquela época, era assim, né? Gostar de parnasiano era um atraso, né? Mas ele lia para mim assim com tanta devoção, né? Os poemas do Bilac e tal, que não tinha como eu não gostar, né? Então eu ficava assim nesse mundo aí, e foi a minha formação, foi a poesia. E eu acho que mesmo quando eu escrevo prosa, né, isso está presente. É verdade. Formação é isso. É verdade. É incrível, olha como a literatura cria um imaginário, né? Olha todo o teu background, assim, do pai, da mãe, do amor pela literatura, e você pegar... Construíram o teu imaginário, né? E depois você veio e acrescentou suas próprias experiências. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia, construir um imaginário nosso. E a literatura se presta muito... É isso, né? A gente seria terrível o ser humano ficar sem imaginação. E às vezes você falou, né, do Brasil, às vezes está tão louco, às vezes eu penso nisso. Será que não está faltando imaginação no mundo? As pessoas estão tão ao pé da letra, tão objetivas, mas não o objetivo claro, da clareza, o objetivo não é uma boa palavra, estão muito utilitaristas ou tudo tem que ter um fim meio materialista. Eu acho que falta imaginação hoje em dia. Eu não sei explicar bem onde eu vejo como isso se exprime na forma como a gente se comporta, mas eu acho que falta imaginação. Essa imaginação que você falou dos autores, das que você lê e você fala, nossa, porque te abre um portal, não é? Sem dúvida. Eu tenho essa sensação, te abre um portal na mente, você fala, uau! E a gente leva isso para a vida. E é engraçado porque essa ideia, ela é antiga, né? Essa ideia de que imaginação te leva para o sentido oposto, né? Não ensina nada, não é educativa, né? Porque no século XIX os livros de imaginação eram condenados, porque, bom, a criança lê e aí? E não aprendeu nada, né? E essa ideia parece que está voltando, essa literalidade, né? Tem um amigo meu que me deixou surpreso, porque o cara, a formação dele é educação artística. E aí um dia lá a gente conversando, ele falou, eu não gosto de desenho animado, eu acho uma besteira. Eu falei, como assim? Por quê? Tem desenhos animados maravilhosos. Esse negócio, cai uma bigorna na cabeça do cara e o cara sai andando, sabe? Que isso? Isso não acontece né? Nunca. Então, eu fiquei surpreso com isso mesmo, porque, gente, né? Imaginação é isso, né? Imaginação é uma bigorna na cabeça. Exato. E depois eles ficam falando que as habilidades do futuro aí, que é essa mesma fala corporativa, né, mais focada no jeito, é a criatividade. Mas como que o sujeito vai ter criatividade? Pois é. Exato. Sem imaginação. Se nunca treinou, né? Nunca treinou imaginar. Exatamente. Então, já que a gente falou do texto, a gente está quase, falta acho que um pouco menos de 15 minutos aí. Você está com o livro perto de você, Cláudia, não? Estou, sim. Você quer ler um trechinho seu aí, só para a gente falou do texto e tal, só para o pessoal conhecer um pouquinho, de repente uns 2... Leio sim. Deixa eu ver. Escolhe um que você goste aí. Tem o da página que você falou, né? Acho que eu vou ler esse trechinho aqui.
Aqui eu vou tentar mostrar também o visual antes de começar a ler. Sim, acho que não. Dá para ver. Muito bem. Agarrada à parede caiada, crescia uma trepadeira que no telhado se esparramava como uma cabeleira. Para mim, eram os cabelos da casa, cobrindo a cumieira. Cada cacho de flor amarela lembrava os cachos de Manuela. Isso aí. Muito lindo, gente. Ó, e essa questão da rima, né, do ritmo, que o Cláudio falou no início, que ele gosta muito de escrever, é muito legal para criança, né? Assim, é para todo mundo, como a gente falou, mas para criança é super bacana, assim, como ela se envolve, né? Como ela gosta desse ritmo. A gente estava falando sobre escrever para criança, talvez existam algumas coisas diferentes, e essa é uma delas. Ritmo, né? Poesia para criança é uma delícia, desde nenenzinha. Sim. Sim, claro. Você quer comentar, Cláudio? Desculpa. Quando eu falei assim que eu não fico pensando exatamente nas crianças quando escrevo, é claro que existe, eu leio, releio, trileio cada texto, e é claro que existe uma questão assim de adaptação, né? Eu achar que aquele texto, né, eu concordar que aquele texto vai ser entendido, né? Existe sim, mas assim, não é a fonte de inspiração. Não é assim, eu vou escrever para criança, eu vou baixar o tom para que elas entendam, né? Não, não tem isso não. Uhum. Isso é muito legal, né? E assim, às vezes as pessoas ficam até com medo de comprar um livro que tem uma palavra diferente, mas, poxa, ali, inclusive, aonde ela vai trazer ali o vocabulário dela, né? Enfim, é Claro, com importante certeza. que hajam palavras, assim, diferentes para que ela aprenda. E com o Google, né, é fácil descobrir o sentido. Como só faltam 10 minutinhos, eu queria fechar a gente falando sobre essa questão do livro-objeto, e um pouco do que isso significa assim, para vocês, né, para as crianças, porque hoje a gente tem muito do digital, né? A gente tem o livro digital, tem os aplicativos, e quando você traz essa materialidade para o livro, né, onde ela pode. O livro é todo. Você pode brincar mesmo com o livro, aqui atrás tem uma janelinha onde tem um rosto, enfim, e ela pegar e a narrativa, na verdade, não é só o texto e nem só a ilustração, mas é também o projeto gráfico. Então, ela lê esse livro de muitas formas, né? É um livro objeto. E o que diferencia, por exemplo, de um livro digital, né? Enfim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância disso, como que isso também, enfim, chegou até vocês quando vocês ficaram sabendo que o livro era um livro objeto. Quer falar primeiro, Simone? Bom, eu fiquei muito feliz. Como o Cláudio já tinha mencionado antes, eu não esperava que o livro seria assim, né? Com esse formato de casinha, que pudesse ser montado. Eu achei isso demais, achei lindo. Eu, como leitora, né? Como eu gosto de livros, eu gosto de livro impresso. Daqueles que você abre e sente o cheiro. Todo mundo gosta de ler, faz isso, né? Eu acho. Sente o cheiro do livro, né? E olha, se tem a orelha, eu gosto de riscar os livros. Eu gosto de fazer índice atrás, assim, das coisas que eu achei interessante, ponho a página. Então, eu tenho essa relação com o livro impresso, que é uma relação de carinho, né, pelo objeto livro. Quem gosta de ler sabe, né, do que a gente está falando. E quando eu vi que o livro seria, assim, uma casa que as crianças poderiam montar, deixar, brincar com ela dessa maneira, eu vi, inclusive, uma amiga minha recebeu o livro e aí ela me mostrou um vídeo. O menino tem, acho que 2 aninhos, e ele já estava estacionando os carros dele dentro da casa. Então, ela falou, ela leu para ele o livro, ele estava brincando com o livro. Você falou, nossa, olha que incrível, né? É a imaginação, né? É um livro, é uma casa, ele brinca ali, usa janelinha para colocar um bonequinho. Nossa, ele estava ali e virou outra coisa, o livro. Eu achei isso muito legal. Então, essa foi a... Adorei o projeto. Ficou muito bonito. Eu acho que o que esse projeto acrescentou foi uma ludicidade, né? Que você pega o livro e brinca com ele, e
E, ao mesmo tempo, aprofundou também, né, a poesia, né, porque é muito criativo, né, é um livro que é para você pegar mesmo, é um anti-e-book, né? Ele é um anti-book, é para você pegar mesmo, para você montar, né, você lê a história, daí você monta a sua casa. Na verdade, o título é Essa Casa que é Só Minha, mas a partir do momento que você lê o livro e monta a casa, passa a ser essa casa que é só sua, né? É a casa do leitor. Então, assim, é outro fator, é uma outra de imaginação, né? Que o leitor vai encontrar uma outra coordenada, né? Que é de que o leitor vai encontrar lá, esse de montar a casa, né? Brincar com ela, ou colocar no quarto para enfeitar, simplesmente, na prateleira, né? Mas a casa ali, tridimensional. Então, eu acho que é daqueles livros que a gente se apaixona, né? Que é ter sempre ele do lado. Eu estou apaixonado. Isso mesmo, e despertar mesmo esse gosto das crianças, né, pelo livro, de pegar, enfim, Sim, de amar exatamente. o livro, né? Isso é Bom, insubstituível. Isso daí, olha, pode ter quantos e-books tiver. Não sou contra e-book, eu acho que é uma outra maneira, uma outra linguagem, né? Mas o livro é tudo de bom. É verdade. somos time livre, né? Não tem jeito. Aqui a Não, gente não tem como ser parcial, não. não. Pessoal, vamos então já para as despedidas, né? Eu acho que dá tempo de cada um falar mais um pouquinho aí. Eu queria já agradecer muito vocês, não só por ter nos presenteado com essa obra linda, mas por esse tempo aqui também. E dizer para quem está nos assistindo, eu corri aqui o olho rápido no chat lá, algumas pessoas dizendo que querem o livro, então é só ir no site da Aletria, que é www.aletria.com.br. O livro está disponível lá. E aí vocês já podem pedir. Quem comprou na pré-venda ganhou até o Natal. Agora talvez, eu acho que não chegue, não sei, não tenho certeza. Mas vocês olhem lá, que lá tem a datinha de quando chega. Mas vale a pena, mesmo depois do Natal, conhecer. Então, vou deixar a palavra agora com Cláudio e Simone para se despedirem. Simone, as mulheres sempre em primeiro lugar. Obrigada. Obrigada, Taine. Obrigada, Aletria, por ter me dado esse texto do Cláudio para ilustrar. Foi muito. E obrigada, Cláudio, pelo texto maravilhoso, muito bonito. A gente precisa. Eu acho que o mundo precisa de beleza. E os seus textos trazem muita beleza para o mundo. Isso é muito importante mesmo. Então, agradeço a oportunidade de ter ilustrado mais um texto teu. Muito obrigada. Obrigada, Taine. Eu agradeço. Para mim é Obrigada, sempre. Para mim é um evento, é uma bênção. A sua ilustração, quero dizer. Os meus livros ganham muito, né? Se ampliam muito com isso. Bom, eu também quero agradecer esse grupo todo que inclui vocês aí, Taine, a equipe da Letria, né? Ainda estou esquecendo até de mencionar do livro, é do Hernani Só. Ah, verdade. É um ídolo, eu adoro ele. Foi assim um presente que eu ganhei, né? Ele é um grande escritor, tradutor, gosto muito dele. Então, nossa, foi mais um elemento assim para deixar esse livro uma verdadeira obra de arte. Então, eu agradeço por esse cuidado com o livro, né? Com essa, vamos dizer assim, por acreditar nessas nossas propostas, né? E, sobretudo, por me incluir no catálogo primoroso, tanto, né? Com ele. A gente é que agradece. A presença a gente. É uma pena que a gente não vê, né, as pessoas aqui, mas eu pensei que a gente ia interagir com quem está nos vendo, mas eu espero que tenha sido um momento bacana para todos. A gente consegue ver só paralelamente pelo celular aqui, mas o pessoal elogiou bastante, deu bom dia, e
Enfim, a gente é que agradece, é nosso sonho também ter Cláudio no nosso catálogo. A Simone a gente já tinha no Tatu Balão, e é uma alegria tê-la de novo. Então é isso, Obrigada. pessoal. Muito obrigada a todos que participaram. Essa live acho que vai ficar salva, a gente divulga depois nas nossas redes. Um beijo, então. Bom domingo. Um beijo, Thaís. Um beijo, Cláudio. Um beijo a beijo todos. a todos que assistem. Muito bom, foi muito bom.